Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Às terças temos terapia com tarô. Aqui neste espaço abrimos as cartas e permitimos que elas nos guiem em um bate-papo, permitindo que a espiritualidade converse com a gente sobre temas e cenários importantes sobre as nossas vidas, oferecendo reflexão, cura e inspiração para o nosso crescimento pessoal. Então, que a jornada comece. Vamos ver o que a espiritualidade quer conversar com a gente no dia de hoje. 8 de espadas, 10 de espadas, Ás de copas. Aqui a espiritualidade quer conversar com a gente sobre o cansaço, né? A energia aqui é muito grande de cansaço. Vivemos em um mundo muito acelerado que exige muito da gente, não é mesmo? E isso acaba sendo fácil se sobrecarregar. O cansaço, quando a gente pensa de forma imediativa, a gente já olha para um cansaço físico, né? Mas o cansaço, pessoal, ele pode se manifestar de várias maneiras em nossa vida, não é mesmo? A gente tem um cansaço físico, o emocional, o mental e o espiritual, né? Então, o cansaço ele se manifesta em várias camadas do nosso corpo, do nosso ser. Muitas vezes nos encontramos correndo de uma tarefa para outra, sem pausa, sem descanso, sem recuperação, né? E com o tempo, esse ciclo repetitivo, vicioso, constante, acaba gerando uma exaustão e um desgaste muito grande. E o que faz a gente chegar a esse ponto de ver o nosso corpo, a nossa alma gritar desesperadamente por socorro? A espiritualidade, ela vem convidar a gente a refletir sobre esses padrões de comportamento e de crença que vai alimentando esse ciclo vicioso do cansaço, né? Por exemplo, aqui mesmo o 8 de espadas vem lembrar muitas das vezes das prisões autoimpostas que criamos mentalmente, aprisionando em preocupações, em responsabilidade que vai nos consumindo mentalmente. Imagine o seguinte exemplo, né, trazido aqui pelo 8 de espadas. Imagine que alguém se sente, por exemplo, preso em um emprego que não traz mais uma satisfação pessoal para aquela pessoa, mas aquela pessoa se sente incapaz de sair dessa situação, né, devido às próprias crenças, às próprias barreiras sobre habilidades e oportunidades. Então, essa pessoa acaba invalidando a própria capacidade, né? Ela vê aquele cenário que não está mais satisfatório, por exemplo, é um trabalho que não está mais valorizando o profissional que é, ou tanto em questões de habilidades e carreira, mas também na questão de salário. Então, quando a pessoa vai colocar na balança, a pessoa está trabalhando muito mais do que recebendo, né? E ela já está sobrecarregada naquele trabalho. Mas ao mesmo tempo que ela tem aquela consciência que ela está sobrecarregada naquele trabalho, ela começa a desenvolver crenças limitantes dentro do mental dela, que talvez ela só consiga mesmo aquela realidade, aquele cenário, aquele trabalho, que ela não vai conseguir sair dali, que ela não vai conseguir reorganizar a vida dela profissionalmente. Então ela começa a trazer questões de obstáculo para aquele cenário da vida dela. Talvez ela vá dizer, ai, eu já estou há tanto tempo nessa empresa, então agora não convém mais eu sair, né?
Ou então, se eu for sair daqui, eu vou começar do zero em outro lugar, será que é um bom começo, uma boa opção? Então, a pessoa vai começar a desenvolver esse cansaço mental de alimentar obstáculos e não trazer possibilidades positivas, né? Por que a pessoa não pensa de uma maneira positiva? De que eu tenho total capacidade, eu sou um profissional que tem uma habilidade de construir essa carreira durante tantos anos, então eu tenho total autonomia, habilidade de conseguir agregar valor em uma outra empresa, né? Eu já fiz tal e tal projeto, eu tenho tal e tal conhecimento, né? Por que a gente não vai pensando de forma positiva para ir ressignificando esse cansaço mental e dando para a gente o verdadeiro valor que a gente merece, não é mesmo? Então, mesmo que a gente acabe tendo outras oportunidades de migrar, né, nesse exemplo que eu estou trazendo de uma vida profissional, mesmo que essa pessoa receba propostas, ela está tão cansada e amedrontada que ela vai conseguir continuar colocando obstáculos nos seus caminhos. E aí acaba sendo incapaz de enxergar uma saída. E aí a gente não tem só mais um cansaço físico da correria do trabalho, mas a gente acaba também desenvolvendo um cansaço mental, onde a nossa mente já está completamente esgotada. O 10 de espadas já vem falar sobre as questões da realidade da dor, né, do esgotamento, do último respiro do nosso corpo, né, onde a gente realmente chega no limite a ponto de adoecer, né, como exatamente tá a representação aqui desse panda, né, caído, sem força para nada. Então é um momento que a doença já afeta o nosso corpo físico, né? Porque a gente vem alimentando esse ciclo vicioso, né, do cansaço a um longo período. Então chega um momento que a doença acaba sucumbindo a gente, né? E o 10 de espadas, ele vem trazer um lembrete doloroso, né? De que precisamos reconhecer os nossos limites e aprender a cuidar do nosso corpo, que o nosso corpo é o nosso templo. Então a gente precisa definir limites, né? Para que a gente consiga colocar em primeiro lugar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Porque não é só reconhecer o cansaço, é também tratar de encontrar maneiras de revitalizar e renovar essas energias, não é mesmo? Porque não adianta a gente só ter a consciência de que a gente está fazendo tudo errado. Porque na maioria das vezes a gente tem essa consciência de que a gente está negligenciando a nossa saúde, está negligenciando o nosso emocional, nosso corpo físico, nosso corpo mental. Então não adianta só ter a consciência, a gente precisa também reverter essa situação. E na nossa leitura a gente tem um Ás de Copas, né, que vem falando justamente dessa consciência e dessa mudança de atitude, né? O Ás de Copas lembra da importância de nos reconectarmos com o que traz de fato alegria e satisfação, né? É um convite para buscarmos momentos de descanso, de autocuidado, de nutrir o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Ele lembra a gente de que estamos aqui para viver a nossa vida, né? Então, Ás de Copas vem falar sobre passar um tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos amigos, com pessoas próximas, de compartilharmos risadas, histórias, momentos preciosos, né, com quem amamos, né, para a gente poder se sentir preenchido emocionalmente, feliz por estar rodeado dessas pessoas que a gente ama, né?
O AIS, ele representa essa plenitude emocional, a alegria de quando nos conectamos profundamente com nós mesmos e com as pessoas em nossa volta, né? O AIS de Copas também fala sobre a gente encontrar a nossa paz interior, né? Então, nem sempre vai ser também sobre a gente compartilhar momento com outras pessoas, apesar disso ser importante, né? Mas da gente também se conectar com quem somos, né? Se descobrirmos como pessoas e saber o que realmente satisfaz a gente. Muitas das vezes a gente está nesse processo de descoberta, de que a gente ainda não entendeu muito bem o que de fato a gente gosta, o que a gente quer atingir, né? O que a gente quer contribuir para o mundo. Então, esse AIS é a gente conhecendo o nosso interior, porque muitas das vezes a gente só está ali empurrando as coisas com a barriga, andando, nadando junto com a maré, né? Muitas das vezes a gente está em um trabalho que a gente não gosta, numa profissão que a gente não gosta, rodeado de pessoas que a gente não gosta, e isso contribui para esse ciclo repetitivo de exaustão, de sobrecarga, né? Porque tudo que a gente está fazendo ali são coisas que não satisfaz mais a gente, são coisas que a gente não vê beleza, não vê vontade, né? A gente não está bem em estar ali. E esse AIS aqui fala também do momento da gente se redescobrir e entender qual é o nosso propósito neste mundo, o que a gente quer transformar, o que a gente quer contribuir, quem somos, qual é a nossa essência, a nossa personalidade. E aí, meus amores, é uma jornada pessoal, única. Cada um vai ter um caminho próprio, cada um vai ter uma descoberta própria, e a gente precisa mudar esse ciclo vicioso, né? Romper esses padrões de repetição para a gente poder entender a nossa própria autodescoberta, né? E aí se livrar desse cansaço que adoece nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nosso espírito, né? E partir para um momento de felicidade, de alegria, de gratidão pela vida, né? E passar a ver o nosso dia a dia de uma outra maneira, passar a viver o nosso dia a dia de uma outra maneira, né? Então a leitura de hoje é para que a gente não negligencie a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, que a gente não tenha só consciência desse ciclo de repetição, mas que a gente também tenha a ação e a iniciativa de mudar, né? De cortar tudo aquilo que nos faz mal e de ressignificar isso na nossa jornada pessoal, né? Que nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser rápido, mas é necessário para que a gente viva, não é mesmo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tema, do que a espiritualidade quis tratar nessa leitura. Vejo vocês na próxima terça-feira. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!